Como tema da noite, eu trouxe aqui para as nossas reflexões o capítulo 18 do livro A Gênese, que é intitulado Os Tempos São Chegados. E esse estudo de Kardec, ele se baseia numa parábola profética de Jesus, que é descrita no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 24. Essa parábola ela é bem longa, né? Então, assim, nós aqui, por uma questão de tempo, nós vamos analisar apenas os versículos 34 a 36. Aí Jesus diz aos seus discípulos: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, nessa parábola aqui, se diz que ela é profética, por quê? Porque Jesus está prevendo o futuro da humanidade. Está dizendo que vai haver uma mudança da humanidade, uma nova geração se avizinha e que alguns sinais serão dados em relação a essa mudança, mas que não há uma data marcada, porque essa data dessa mudança, só quem sabe é Deus. E nós sabemos que, como toda a parábola de Jesus, nós não devemos analisar unicamente com o seu significado literal. Porque a parábola de Jesus, as palavras de Jesus, elas são muito mais ricas. Elas trazem um significado muito maior. E o Espiritismo, com a codificação kardeciana, ela trouxe instrumentos, ela trouxe chaves que nos permite compreender melhor o que Jesus disse. Porque muito daquilo que ele falou, quando ele esteve aqui encarnado na Terra, ele falou através de parábolas, já sabendo que aquela comunidade, o povo da época, não teria condições de compreender, mas que viria o Consolador, e esse Consolador, já com uma humanidade mais madura, ela teria condições de compreender melhor. E foi isso que aconteceu com essa parábola aqui. E aí no capítulo da Gênesis, capítulo 18, que é o último capítulo do livro A Gênesis, Kardec vai nos dizer o seguinte, dizem de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, Kardec está se referindo a esses acontecimentos, a essa regeneração da humanidade, a vinda dessa nova geração, que Jesus nos disse lá atrás. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm a menor importância. Aos seus olhos não passam de expressão de uma crença pueril, destituída de fundamento. Para a maioria dos crentes, e aqui crentes é no sentido de pessoas que creem em Jesus, porém, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras de subversão das leis naturais. Ambas as interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque implica a negação da providência divina. A segunda porque tais palavras não prenunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, o Espiritismo, ele interpreta essa passagem de Jesus de uma maneira mais racional, sem aquele misticismo, sem aquela questão de ver como algo sobrenatural, como se esses acontecimentos fossem algo que fossem romper
com a lógica, com a racionalidade, com as leis naturais, que nós sabemos que são leis que não modificam, que foram criadas por Deus e que regem todo o nosso universo. Então, o que Kardec vai nos dizer aqui? Que esses acontecimentos naturais, que muitas vezes nós vemos como verdadeiras catástrofes físicas, né? Catástrofes da natureza, em verdade elas integram o processo evolutivo do planeta Terra. Porque o planeta Terra também é um ser, algo vivo, né? Apesar de ser material, ele é orgânico, ele vive, ele foi criado, né, por Jesus. E ao longo da sua criação, nós verificamos que o planeta Terra ele passou por várias etapas, por vários ciclos, né? No início dos primórdios do planeta Terra, e isso os cientistas hoje já têm estudos comprovados a esse respeito, aconteceram verdadeiros cataclismas, né? Eram situações, eram grandes terremotos, grandes tempestades, grandes erupções vulcânicas. Tudo isso foi necessário para que o planeta Terra se amoldasse de acordo com o quê? Com a necessidade da humanidade, com o nosso processo evolutivo, porque esse aqui é a nossa casa temporária, é a nossa escola, é os instrumentos que nós possuímos, né, para a nossa progressão moral. Então, é lógico que esses ciclos aos quais o planeta Terra ele vai passando, eles estão tudo dentro de uma lógica das leis naturais. Hoje já se sabe que os terremotos advêm do quê? Das placas tectônicas que existem no interior da Terra, que vão se acomodando, ou seja, é tudo muito científico. Por quê? Porque está embasado nas leis naturais. Então, nós não podemos mais vislumbrar esses acontecimentos como algo sobrenatural, ou como a ira de Deus sobre os humanos, porque nós não estamos seguindo as leis de Deus, e Deus vai lá e pune a humanidade. Então a gente não pode mais ter essa visão de tudo que se acontece na Terra, no planeta Terra. Só que o planeta Terra, hoje, no seu atual ciclo, no seu atual momento, nós vemos poucas perturbações entre aspas, poucas atividades, poucas catástrofes. Por quê? Porque já houve uma acomodação. É lógico que vão acontecer tempestades, vão acontecer terremotos, mas são coisas mais amenas, mais já previsíveis, porque hoje o ser humano tem condições do quê? De compreender, muitas vezes de prever que vai acontecer aquilo ali e já toma medidas paliativas para que nós não sintamos tanto os efeitos da natureza. Só que o progresso, assim como o planeta Terra, ele vive de ciclos e de momentos de progresso, a humanidade também. E Kardec nos diz, o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obras da eterna sabedoria e da previdência divina, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. Então, o nosso progresso espiritual, moral, também se dá por essas mesmas leis. Todos nós estamos sujeitos às leis naturais. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir de um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e das colheitas. Então, existe toda uma programação. Assim como o planeta passa por ciclos, a humanidade também passa. Nós, encarnados, nós não temos
a fase de recém-nascido, depois nós temos a primeira infância, depois nós temos a adolescência, a vida adulta. É a mesma coisa em relação à evolução moral da humanidade. Antes da vinda de Jesus, houve uma preparação para que a humanidade atingisse aquele ciclo de evolução que fosse capaz de compreender, pelo menos em parte, o que Jesus veio ensinar. Aí, passado alguns séculos, veio a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador prometido. Por quê? Porque a humanidade já tinha condições do quê? De compreender. Era o quê? Um novo ciclo. Tal o período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente. Com a idade viril, é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e preditada com antecedência, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, são fases, são preparadas pela espiritualidade amiga, cada momento da nossa vida, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Deus não vai nos dar uma prova, não vai colocar-nos em uma situação das quais nós não temos condições de sairmos vencedores. A doutrina espírita também nos explica muito bem a questão da regeneração da humanidade, que foi dita aqui por Jesus, né? Nós estamos aí num planeta de provas e expiações. O planeta Terra está num momento que é de provas e expiações, está passando para uma outra categoria, para uma categoria superior, que é a regeneração. Só que essas fases, esses ciclos, elas não são assim algo da qual se tem uma data marcada. O próprio Cristo nos disse aqui, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Então não existe uma hora marcada. Esses ciclos, tanto do planeta Terra quanto nós, ele não existe uma data precisa. Por que não existe uma data precisa no nosso momento de evolução? Porque nós temos livre-arbítrio. Então, nós podemos tanto atrasar a nossa ascensão espiritual, como nós podemos acelerar. Depende muito o quê? Da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio. Então, por vezes, a gente adia essa mudança de fase, esse ciclo. E nós estamos no momento de transição. Nós somos espíritos que, por vezes, nós ainda somos ligados a um planeta de provas e expiações. E também nós estamos chegando próximo a espíritos que são também ligados ao mundo de regeneração. Nós somos divididos, porque o momento de transição é justamente aquela fase indefinida, que não houve ainda a mudança, porque a mudança não tem uma data precisa. É como se fosse o amanhecer do dia. No amanhecer do dia, nós temos uma fase ali que não está escuro, mas também não está claro. E nós estamos nessa fase. Nós, em alguns momentos, somos luz, outros momentos, nós somos escuridão. E nós temos muita dificuldade de avançar. Por vezes por teimosia, por medo, por orgulho. A gente não quer mudar. Muitas vezes a gente fala assim: ai, mas eu sempre fiz assim. Por que eu tenho que mudar agora? E aí a espiritualidade amiga, o que ela faz para nos ajudar? Para dar aquele empurrãozinho, para a gente sair da escuridão e ir para a luz. Sair do planeta, do espírito que é ligado a um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Ela permite que determinados acontecimentos marquem a humanidade.
que são esses tempos aqui que Jesus se refere. Nós sabemos que hoje, esses tempos, eles não são nem tanto sobre o ponto de vista físico, porque o planeta Terra está mais ou menos equilibrado, mas é muito mais sobre o ponto de vista que vai atingir a humanidade. Porque nós fazemos parte do planeta Terra, mas nós somos a parte espiritual. Nós estamos encarnados, mas também somos a parte espiritual do planeta Terra. Então, são acontecimentos que fazem com que a gente se movimente. Que, no primeiro momento, a gente acha que é algumas pessoas falam que é sinal, que é castigo de Deus. Outras falam que são as profecias do Apocalipse, como se fosse algo catastrófico, como se fosse algo que não fosse nos fazer mal. Eu, quando estava fazendo esse estudo, vários estudiosos, doutrinadores espíritas, eles estavam questionando se a pandemia não era um desses momentos. Que às vezes a humanidade está ali muito acomodada, resistente a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e aí acontecem determinadas coisas. É claro que é muito cedo ainda para a gente dizer que é, mas se nós formos observar como nós já mudamos o nosso comportamento. Nós fomos obrigados a olhar o coletivo, porque não se trata mais unicamente de você enquanto indivíduo, mas se trata de você, indivíduo que faz parte de uma coletividade. Porque se eu me contaminar, eu posso levar a doença para quem está próximo a mim, para minha família, para os meus amigos. Então, é todo um pensar, é o pensar coletivo. E também é uma forma da gente pensar diferente de como a gente pode trabalhar. Porque várias profissões tiveram que se reinventar. Também é uma forma de como não só as casas espíritas, mas os templos religiosos, de uma forma geral, divulgar o Evangelho de Jesus. Fazer o atendimento espiritual, o apoio espiritual que as pessoas necessitam e que nos procuram. Hoje, nós estamos, a grande maioria dos templos, das religiões, das casas espíritas, está fazendo como a gente está fazendo agora, divulgando pelas redes sociais, tendo a capacidade de atingir um número muito maior de pessoas. Se não houvesse essa pandemia, será que a gente faria isso? Será que a gente teria pensado nisso? Porque hoje nós temos Evangelho no Lar, que é feito pelo YouTube, passes, estudos, atendimento mesmo espiritual. Então a gente percebe como uma situação de um vírus, e a gente tem que entender que esse vírus não foi praga. Parece-me que ele já fazia parte da família do coronavírus, que já existe há muito tempo no planeta. Só houve uma mutação. E uma mutação nada mais é o quê? Que um avanço, né? Da mesma forma que o vírus progrediu, o planeta progrediu e a humanidade progrediu. Então, nós devemos olhar sobre esse prisma. Que nós estamos num momento nós estamos num momento de transição. O planeta está num momento de transição. Nós também estamos no momento de transição. E a gente tem que se olhar. Será que eu estou atrasando a minha transição e a transição do planeta? E a transição de quem está do meu lado? Ou eu estou ajudando? Ou eu estou ajudando a espiritualidade amiga nesse trabalho? E aí Kardec diz: sim, por certo a humanidade se transforma, como se já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições,
mas sempre guiadas de uma fase de progresso material e moral. Olha como isso está atual para nós. Nós estamos passando por uma época de crise, por uma mudança de ciclo. Traz sofrimento? Traz. Traz dor, traz ansiedade, traz medo, insegurança. Por quê? Porque o nosso espírito também está em fase de transição. Nós somos um pouco escuridão e somos um pouco luz. Nós estamos caminhando aí, né? Tentando conseguir caminhar para a luz. Por quê? Porque vai chegar um momento também que o planeta não mais suportará espíritos que tenham uma vibração mais baixa, que tenham um desenvolvimento moral mais baixo. Vai chegar esse momento. Quando vai ser? Não sabemos, porque só Deus sabe. Mas também nós devemos não ficar tão preocupados com isso. Assim, nós devemos trabalhar a nossa moral, o nosso crescimento moral. Devemos preocupar nesse sentido, de fazer coisas boas, de procurar trabalhar os nossos sentimentos, as nossas ações, verificar se eu estou agindo de uma maneira coletiva. Porque o primeiro compromisso é conosco. Sim, o primeiro compromisso é conosco. Mas nós temos responsabilidades que assumimos. Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, o amar coletivo, o pensar coletivo. E também nós não devemos preocupar no sentido de que se nós não conseguirmos atingir o patamar, né, de evolução moral que permite que a gente aqui permaneça, nós não ficaremos desamparados, né? Nós sabemos aí que seremos socorridos pela espiritualidade amiga, amorosamente encaminhados para outros locais, aonde ainda é permitido, né, que a gente ali se instale e que a gente se regenere e retorne para o nosso planeta de origem. Temos tempo. E aí, mais à frente, Kardec vai dizer: Kardec vai nos dizer sobre a nova geração. O que seria essa nova geração? Seria aqueles espíritos que aqui vão permanecer quando o planeta Terra já não for mais de provas e expiações, mas já será um planeta regenerado. E Kardec nos diz, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca. E o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, o que poderão fazer, o que pretendem opor-se a ele? Então, o que Kardec está nos dizendo? Que essa nova geração, ela não vai ser uma geração só de espíritas, né? Porque nós temos a consciência que não é só os espíritas que habitarão o planeta já regenerado. Que o sentimento e a moral cristã é que prevalecerão nos corações desses homens que habitarão essa terra. Mesmo que eles não se autodenominem cristãos, eles podem ter outras denominações religiosas, porque Deus não está preocupado com religião, com denominação religiosa.
O que Deus se preocupa conosco? Preocupa com a nossa elevação moral, elevação dos sentimentos, do caráter, ou seja, a moral cristã. Da mesma forma, os Espíritos também nos esclarecem que assim como esses ciclos, eles não têm uma data definida, digamos assim, essa modificação dos espíritos que aqui estiverem encarnados, ela também vai se dar de forma gradual. Não vai ser algo assim, vai ser uma catástrofe que vai varrer metade da população da Terra. Não, não haverá isso. O que os espíritos nos esclarecem é que vai ser de forma gradual. Nós estamos nessa fase. Então, eles nos ensinam que neste momento nós temos tanto espíritos que se afinizam, né, com planetas cuja categoria é de provas e expiações, e temos também aqueles que já estão afinizados com o planeta cuja categoria são de planetas regenerados. E temos também aqueles que não são ainda nenhuma coisa nem outra, que ainda estão se definindo. Inclusive, para esclarecer, é como assim, se a humanidade toda estivesse dentro de uma sala de aula. Vamos supor que a humanidade esteja lá no 6º ano do ensino fundamental. Aí nós temos aquele grupo de alunos muito aplicados, estudiosos, que tiram nota boa. Esses vão passar direto para a nova série, já vão para o 7º ano. Aí nós temos aqueles que não gostam de estudar, que fazem muita bagunça, que perturbam, que não respeitam os professores e que influenciam negativamente o restante da turma. Que eles simplesmente não gostam. É o que os espíritos chamam que são aqueles que se comprazem de fazer o mal. Eles não fazem o mal por ignorância. Eles fazem o mal porque eles gostam de fazer o mal. E no meio dessas duas categorias, nós vamos ter aqueles outros alunos que não são de todos ruins, mas têm dificuldade de aprender tal matéria. E às vezes eles se distraem, ora eles são influenciados por aqueles que são bons alunos, e ora eles são influenciados por aqueles que não são bons. Então, de vez em quando eles fazem bagunça, eles matam aula, outras vezes eles estudam, outras vezes realmente eles têm dificuldade de compreender a matéria, ou às vezes entende, mas na hora de fazer a prova não dá conta, esquece, fica nervoso. Aí, nessas situações, o que os espíritos nos dizem? Que esses serão levados para o plano espiritual, e ali vai ser dada uma recuperação, vai ser dado um reforço, e aí, se eles quiserem, se eles se esforçarem, se quiserem participar da recuperação, dos ensinamentos, eles serão passados para a nova série. Então, nós temos que ter em mente que, ao mesmo tempo que a justiça divina, ela se faz presente, a misericórdia divina também se faz presente, nos dando oportunidades para que a gente faça parte dessa nova geração. Essa geração que é o homem novo que Jesus nos diz. Que é essa geração que Jesus chama, que Jesus veio aqui, passou pelo que Ele passou, por todas as dores e as dificuldades e os sentimentos humanos, para nos mostrar qual é o caminho. E Ele nos ama tanto que Ele ainda nos dá a escolha. O que você quer ser? Você quer ser treva ou você quer ser luz? Você quer mudar de série? Passar para o próximo ano? Nem que seja na recuperação, com auxílio, com reforço. Ou você quer ser convidado? Você quer ser amorosamente chamado a sair da sua casa, que é o globo, o orbe terrestre, e permanecer
numa série, num planeta que é mais compatível com os seus sentimentos, com o seu amadurecimento moral. Cabe a nós fazer essa escolha. Então, a mensagem que eu deixo para casa é, para todos nós: eu estou auxiliando a transição planetária, auxiliando a minha transição espiritual, ou eu estou atrasando? E o que é pior, atrasando o meu próximo? Então pensemos e possamos modificar e nos auxiliar. Obrigada. Então vamos fazer oração, encerrando essa parte do estudo da noite. Gratidão, Jesus, por este momento. Que as suas palavras nos ajudem, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança, a nossa compreensão, que possamos modificar os nossos sentimentos para melhor, transformar o nosso íntimo, sermos boas influências a todos aqueles aqui que nos cercam. Abençoe esta casa, a todos os trabalhadores, a todos os que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Gratidão, Jesus, que assim seja.